contas, é algo pessoal com o Wallace. Acho que ele seguiu não aproveitando, o Lautaro também não aproveitou. Situação do Marquinhos, né? Ele explicou, trouxe, vocês já haviam trazido aqui, não me lembro se você ou o Thiago. O Cruzeiro tenta até negociar com o Arsenal, né? Para ter um tempo maior para observar esse jogador, para aí sim ele, Jardim, de repente, definir se esse jogador vai seguir ou não no Cruzeiro. Até 31 de junho, agora? Agora, 31 de junho, então, agora? Eu não sei a data, mas o Cruzeiro é 26? Tá Peraí. O empréstimo dele? Acho que é até dezembro, gente. O Jardim ontem falou de 31 de junho. É porque, o Elton, tem uma questão da obrigatoriedade de ampliação de contrato? Não, determinado número de jogos, se o Marquinhos for utilizado, o Cruzeiro é obrigado a adquiri-lo do Arsenal. Entendi. Parece que o que o Cruzeiro está tentando fazer, o Jardim falou na coletiva, é tentando estender esse prazo de tipo, se usar mais um jogo já tem que comprar. Não, ele quer ver mais desse jogador. Então ele falou a respeito disso. Mas o Cruzeiro, eu lamento por jogadores que ainda não consigam aproveitar este momento que o Cruzeiro está vivendo e mostrarem, né, um pouco mais de futebol. O Wallace, o Lautaro vai se embora, esforça. né? Vai embora. Sei, não, vai. Aqui, ó. O Wallace não fica. Dificilmente fica. Marquinhos. Lautaro. Gamarra. Quem mais? Vai me ajudando aí. Gamarra, Lautaro, Marquinhos, Wallace. Acho que são esses, né? Tem jogadores assim, né, cara? Eu fiz uma listinha aqui. De que você acha que podem? Aqui, ó. Sair? Aqui, ó. Parece que a informação é essa aqui, ó. O atacante tem 16 jogos. E caso chegue a 20 até o final de junho, o Cruzeiro tem a obrigatoriedade até o final de junho. Junho. Né? Mas e se. Lembrando, o Cruzeiro até junho, que começa o Mundial, o Cruzeiro tem 4 jogos do Brasileirão, um da Sul-Americana e um da Copa do Brasil. Vou fazer uma pergunta aqui, não me parece ser 6 imbecil, jogos. né? E se for depois de junho? Aí não tem obrigação. Aí não conta, né? Então segura e joga depois do período. Tá tudo certo. Mas mesmo assim eu não sei se fica. Não. Fica não, né? Não fica. E só assim, o Cruzeiro hoje tem um time, mas não tem elenco, né? Aquilo que se dizia no começo do ano é o contrário. Você não acha que tem? Não, e eu vou falar aqui porque que eu acho que não tem. O Cruzeiro conseguiu um time, mas a gente olha os 11 iniciais. Hoje, quem é suporte de elenco no Cruzeiro hoje? Nós temos um Gabigol que, mesmo sem jogar de titular algumas partidas, mesmo sem entrar em outras, é o artilheiro do Cruzeiro. Na temporada até aqui tem 10 gols em 21 jogos e 2 assistências. Nós temos o Eduardo, que tem entrado bem. E eu vou colocar aqui, forçando, tá, com uma nota 6,5, o William. Nós estamos falando de 14 jogadores, pessoal. Além desses, hoje existem lacunas abertas para mim de jogadores que possam contribuir com o time. E o Jonathan, você não coloca ele? Eu também coloco o Jonathan Jesus. Vamos colocar. Eu acho que o Hickman tem entrado bem. Mas o Hickman não é um mas cara. Vamos jogar essa resposta nele, eu não vou fazer. A responsabilidade de constituir o elenco? Não. Eu não acho que é uma responsabilidade tão grande. Constituir o elenco do Cruzeiro? Constituir o elenco pra manter o mesmo nível. Você acha que mantém o mesmo nível? Ele tem mantido. Quando a gente chega... É que ontem é uma situação que não é o time principal, né? O time tinha só 3 jogadores. Eu tô falando de suporte ao time principal hoje do Cruzeiro. E quando eu pego... O Cruzeiro tem contratado 18 jogadores do meio do ano de 2024 pra cá. Aí a gente pega desses 18... 2 não estão mais no clube. O Peralta e o Dudu. Tô pegando, repito, pessoal. Meio de 2024 e início de 25. Aí tem a turma do asterisco, tá? Que, ainda não mostrou a que veio. E alguns a gente pode analisar. Tem níveis de menos mostragem ainda. Então, Peralta e Dudu, fora. Wallace. Uma enorme interrogação. Ainda o Lautaro. Uma interrogação? É uma interrogação. Já é uma realidade pra você? Pra mim é porque eu não vou colocar a minha visão somente aqui. Eu vou colocar jogadores que não aconteceram na visão do público em geral, tá? Não, eu vou tomar a frente nessa aí. Eu vou dizer, eu acredito que o Wallace não vira mais no Cruzeiro. Não, eu já disse isso há mais de um mês atrás. Eu acredito aí que você não tem vira. o Peralta e o Dudu que saíram. Aí você tem 2, né? Dos 18. Aí você tem o Wallace. Não vira. O Lautaro. Não vira. O Gamarra. Não dá. Aí assim, que eu não acho que já era, mas ainda são... A gente não consegue olhar. Rodriguinho,
Bolassi e Marquinhos. Cara, de 18... O Bolassi eu gosto. De 18, a gente tá falando de 8, cara. Eu acho o Rodriguinho bem bom, cara. Não, mas, Thiago... Bem promissor. Beleza, ele fez 6 jogos, assim. Ele não é um cara hoje que... Ele não é um cara que dá suporte a este elenco do Jardim dos últimos 10 jogos pra cá. Ele não entrava há muito tempo. Ontem entrou, não é... Assim, algo tipo o Eduardo, que você já consegue contar, né? O William, não é, cara. O William ontem também, pra mim, deu assistência pro Bolassi, mas, ó, não mostra o menor sinal neste momento Fagner, vou te incomodar, não mostra. Mas você não acha que há um ranço instalado com o William? Com o William? Acho que é um ranço. Não, é o campo, né? É o campo. Mas... Não tem essa de ranço. O próprio Bolassi, por exemplo... Da minha parte, pelo menos, o próprio Bolassi, embora tenha feito gol... Ele também não demonstra um grande futebol, mas a torcida fica menos... Não, mas o Wallace, você desculpa, ele não foi... Bolassi. Não, tô falando do Bolassi. Mas o Bolassi... É porque eu fiquei tão nervoso, mas o Bolassi... Você não quer comparar o Bolassi com o William, né? Não, eu tô dizendo o seguinte... Porque o grande problema do William, talvez com a torcida, seja a questão que agora já tá falando. Não, o grande problema do William com a torcida... não é com a torcida, não, gente. Vocês estão levando por um outro lado. Eu tô falando do campo. Não, eu tô falando do campo. A análise tá no mesmo... Nós estamos no mesmo patamar. Não, eu acho que não, porque você começou falando de ranço, Então, meu querido, não. Causado pelo fato de não ter resultado de campo, mas outros não têm. Mas outros não têm. Mas ele não dá sinais pra mim de mostrar cuidado nas críticas. É isso que eu tô dizendo. Você desculpa. Cara, olha só, o Bolassi tem 15 jogos, 500 minutos jogados. O Thiago chama muita atenção pra isso. 500 minutos jogados, tem 4 gols e 1 assistência. E eu acho que ele tem 500 minutos, 4 gols e assistência? O recorte dele é bom, cara. Mais de 10 jogos. O recorte... Não, meu filho. 500 jogos dá 500 minutos. Mais de 4 jogos. 500 minutos. Pouco mais de 5 e hoje o futebol tem 100 minutos, né? Normalmente. Cara, o recorte dele é muito bom, cara. Muito bom. Mas tá dentro do que você imaginava? Poxa! O Bolassi, desde quando ele chegou, ninguém falou dele ser titular. Ele era composição de elenco e quando ele entra, eu acho que ele entrega. E você tem os números do William aí? O William tem. Mas tá tão mal assim? Tá titular, HG. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Não, é só olhar. O Gabigol não é titular. Eu não acho mas o Gabigol não é titular e não tá mal. É impressionante como... a expectativa com o jogador. Vocês não... Você espera muito mais dele do que do Gabigol? Não, do que do Bolassi, por exemplo. E o Gabigol tá entregando quando entra. O William entrega com muito menos frequência. Você espera mais do William que do Bolassi? E defensivamente o William tá muito mal. Não, mas tá bem. Sempre foi mal defensivamente. Tá todo mundo errado, vocês estão certos. Vocês já viram a dificuldade? Vocês já viram a dificuldade? Vocês já viram a dificuldade? A gente tá falando do William. Aí vocês não conseguem falar do William. Vocês vão falando. E o Gabigol? Nós estamos falando do William. Então. Esgotem os recursos pra gente falar do William. Não, porque com o Gabigol vocês não conseguem. Não, mas vocês não conseguem. E aí eu te perguntei. Então, mas aqui, não há um ranço. Porque o valor. Não há um fato de não ter resposta dentro de campo. Eu acho que o principal às vezes as pessoas criam um ranço com o jogador. Beleza, eu não acho que é um ranço. Já está criado no Atlético um ranço com o Bernard. Ok, mas eu não acho que é um ranço. Mas tudo bem, então é só você dizer, não é um ranço. O resultado dele de não estar rendendo é por isso, isso e isso. O jogador. Só que eu acho que outros jogadores, eu acabei de citar um aqui. Não tem, o Elton mostra os números ali, mas se você pegar e querer responder tudo por esses números aí, você não vai achar problema. Tá, não, você me pediu os números do William, então vamos tentar explicar os números do William. O William chega aqui em 2023 e faz uma temporada muito boa, muito boa. Foram 40 jogos, né? Assumiu a titularidade, se recuperou depois de uma lesão grave, mostrou essa qualidade, né? O que o Daniel destacou aqui de defensivo e de forma ofensiva, indo para a seleção brasileira, foi convocado para a seleção brasileira. 2024 ele faz um ano de 60 jogos, então é muita coisa. O Cruzeiro na temporada teve 64. 48 jogos como titular. 64, e ele fez 48 de 90 jogos minutos. De 90 minutos. Isso. Então, a temporada 2024 do William foi muito desgastante. E por isso o Cruzeiro foi buscar um jogador que, na ideia da diretoria, seria uma ótima sombra e que acabou tomando a titularidade dele com méritos. O Fagner assumiu a titularidade da equipe do Cruzeiro hoje com méritos, porque ele conquistou em campo. E a queda de rendimento do William na atual temporada, a gente pode até olhar para a temporada passada, quando ele foi muito exigido sem sair do time. O William é um jogador hoje que você assinaria a saída dele do Cruzeiro? Não.
Você não. Tá maluco, não tem lateral direito. Não se acha lateral direito na Praça 7, assim, não. Você assinaria a saída? Jamais. Eu também não. Então pronto, ele é também útil. não. Ele é muito útil. Sim. Então, O que eu tô querendo dizer é que a queda de rendimento... você concorda com a gente, não com o valor. A queda de rendimento dele, pra mim, na atual temporada, vem por causa da temporada passada que ele foi desgastado. Então você concorda com a gente aqui? Em que sentido? Não, peraí, mas ele foi desgastado, eu acho que muito mais na relação com o torcedor, principalmente, por causa da... fisicamente então, dizendo. Thiago, ele não conseguia mais entregar o que ele entregava. O Daniel chamou a atenção. Quando ele chegou muito aqui... marcado, Elton, pelo torcedor. Ok, vamos chegar lá. O Willian era um cara que fazia uma recomposição muito boa, sabia marcar de forma defensiva muito bem e ainda chegava à frente, não só para dar assistência, mas para fazer gols. Na atual temporada, eu acho que fisicamente o Willian não consegue entregar o que entregou em outras temporadas, mas ele é extremamente útil para a equipe do Cruzeiro. Não, a marcação do torcedor é exatamente porque o torcedor sabe... então tem a marcação. Não, é porque o torcedor então sabe... você está concordando que tem a marcação. Eu concordo. Você acabou de entregar, Não, então, o que eu perguntei tem pro um valor. ponto, Mas olha a explicação. Muito Porque bem. o torcedor sabe o que o Willian pode entregar, gente. O torcedor espera o Willian de 2023. Exatamente. Eu acabei de falar sobre isso. Então por isso que eu perguntei se é um Ficar ranço. 2 anos esperando. Não é um ranço, essa é uma aconteceu há 2 anos. expectativa de que ele volte a jogar como em 2023. Eu não quero ter razão, mas no final das contas eu acabo tendo. Deixa eu dar rapidinho. Vai. Só a grande diferença que eu acho da situação Tem do 18 Gabigol pessoas e falando aqui dentro. do Willian que vocês fizeram, é que o Gabigol, não é que ele não tá bem, é que tem um cara que tá melhor do que ele. Porque quando o Gabigol entra, ele responde, ele tem apresentado... Isso é ótimo pro Cruzeiro. O cabelo do Brunão tá igual do louco da Turma da Diferente Mônica. do Willian, porque o Willian não tem correspondido tanto. Olha, Eu acho que é um ranço estabelecido. Olha o cabelo. Olha tá igual aqui. do louco. Sentiu o espirro do Thiago Fernandes. Você não ia dar conta. Ai, vamos lá. E aí, Valuzeiro? Que linda beca, hein? Do Iron Maiden com esse azul celeste aí. Ela remete ao álbum Seven Son of Seven Son do Iron Maiden, lançado em 1988, né? E eu já me devia uma camisa dessa. Em breve, ali o Brunão tá pedindo pra... Pra levantar e mostrar a danada da camisa. É bonito. Em breve estarei com ela também lá no dia 8 no Teatro Valorec pro tributo ao Iron Maiden. Foi o melhor show que eu já assisti. Foi na Esplanada do Mineirão, fui eu. Fomos eu, minha esposa, o Edu Panzi e a esposa do Edu Panzi. E nós estivemos no show e foi um showzaço que inclusive o HG se emocionou. Porque se eu saio do Pombal, meu filho, acostumado a ver o show do Laíto e seus teclados, você vai lá ver o Iron Maiden. Eu costumo dizer que existe o Iron Maiden, e aí depois do Iron Maiden começam a ter bandas, né? O Iron Maiden é mais do que uma banda, na verdade. É verdade. Viva Bruce Dixon. E aí, você curtiu o Cruzeiro? Bom jogo de várias peças, né? E o Jardim, ele entrou com 3 jogadores apenas do time principal, né, dele. Hoje ele tem um time... Aliás, ontem o Cruzeiro completou 10 jogos, né, daquele jogo do São Paulo pra cá. Falando do jogo do São Paulo. É o 6º sem perder, né? Isso, é o 6º sem perder, são 5 vitórias e 1 empate. E nesses 10 jogos do São Paulo pra cá, o Cruzeiro acabou vencendo 6 vezes, empatando 2 e perdendo 2. Então este é o recorte do Jardim desde do jogo do São Paulo pra cá, quando ele achou realmente um time. O Cruzeiro entrou com apenas 2 jogadores que estiveram em campo contra o Sport, o Vidalba e o Christian. O Romero foi titular, mas a gente tem que lembrar que o Romero cumpriu suspensão contra o Sport, né? Mas fez um grande jogo. Fez. O Romero tá jogando muito fácil, né? Na verdade, assim, tanto nos desarmes, bons passes. Ele deu um passe pro Kaique Kenji no primeiro tempo, que o Kaique Kenji finalizou, o goleiro conseguiu defender. Então, ele voltou a falar na coletiva, achei interessante. Ele falando que não gosta que os jogadores fiquem muito tempo parado. Explicando, né, por que o Romero entrou em campo, o próprio Vidalba, o Christian, explicou o porquê do Eduardo não estar em campo. Então foi um Cruzeiro que acho que a melhor notícia de ontem, além da vitória, tudo bem, o Cruzeiro está desclassificado, mas eu acho que quando você está numa sequência, o Cruzeiro está vivendo um momento de conquistar a confiança. A conquista da confiança, ela vem a cada resultado positivo.
Pelo menos eu penso assim, independente do adversário e independente até que você esteja jogando uma competição em que você foi eliminado, caso do Cruzeiro. No contexto, é muito melhor terminar com uma vitória ontem do que um empate, principalmente derrota, no contexto do restante da temporada. Não ameniza, na minha opinião, em nada o que foi feito de ruim na Copa Sul-Americana, foi feito. E foi tão ruim que, vejam só, o Cruzeiro somou os primeiros pontos com os times mais desconfigurados que foram colocados em campo, mais desconfigurados. Então, dessa forma, achei muito interessante. O Cauã Prates, lateral esquerdo, torcedor cruzeirense, tenha paciência. Cruzeiro tem uma joia, na minha opinião, também o Jardim já falou. A gente tá falando de um cara de 16 anos que fez o segundo jogo, tem porte físico, tem disputa, tem técnica. Aliás, quando o Jardim falou na coletiva que abre mão do Duende Macabro ir pro Grêmio para priorizar, utilizar o Cauã Prates, parabéns, Jardim, parabéns por essa ação, porque o Cauã Prates, além de ser já melhor do que o Duende Macabro, tem personalidade, falando com o Samuel Venâncio, que errou no último jogo, quando o Cruzeiro empatou com o Chuque Runa, admitindo, né, bem diferente da postura do Duende Macabro, e o Kaique Kenji foi bem, ganhou alguns minutos, jogou até não poder mais, o Hickman terminou jogando, então no contexto o segundo tempo dele foi melhor pra mim do que o primeiro até, ele foi se soltando. Então é isso, cara, é continuar adquirindo confiança para a sequência da competição, e o resultado de ontem diz muito, né? Porque o Palestino veio com o que tinha de melhor, porque para ele seria muito importante vencer ontem, já que o Mushuki Runen disparou, quem diria, virou o babaiaga desse grupo. Ô, Valu, vou te fazer uma pergunta do vestibular aqui. O que mudou na equipe do Cruzeiro nos últimos 10 jogos? O modelo de jogo, a atitude, o entendimento do conceito ou todas as alternativas anteriores? Não, o modelo de jogo é o único que eu acho que não mudou. Eu bato na tecla ainda de que desde que o Jardim começou, inclusive, a treinar o Cruzeiro contra o Democrata de Governador Valadares, foi difícil ver alguma coisa, né, naquele time. Mas nos 2 jogos das semifinais, pra mim, alguns conceitos, assim, mudando pouco, né? Igual ontem o Cruzeiro, pra mim, ele jogou, quando ele tem o Gabigol em campo, ele joga mais num 4-4-2, ao invés de jogar num 4-2-3-1. Mas ele caminha entre esses 2 conceitos, mas a ideia geral, eu entendo que continua sendo a primária, Elton, mas demorou até ele conseguir achar os atletas para se aplicarem, terem atitude e querer, mais do que, o jogador tem um entendimento, para você ter entendimento de alguma coisa, você tem que querer. Tem que acreditar. Sim. Não, você tem que querer, porque é o famoso assim, quando o cara fala, sabe, tá puto, não, eu não quero nem te ouvir, não adianta, cara, né? Então, eu acho que o conceito é o mesmo, mas ele conseguiu, tá nesse momento dialogando com os jogadores, e jogador acredita muito nas coisas quando começa a ver bom desempenho, resultado. Acho que a coisa continua num bom caminho desses 10 jogos pra cá. Tá vendo é a minha opinião. Tá vendo, Thiago Fernandes, que devagarinho o Valu vai... Não, cara, não começa com essa bobagem. Não começa todas as circunstâncias. Cara, não começa com essa... E ele faz isso em todas as circunstâncias. Assim, não fala do Valu, se puder. Então tá, o Valu não, Thiago. Thiago, o seu xará, aos poucos, ele vai nos dando razão. Que o que vai mudando tudo é o quê? O resultado. Não tem jeito, vai brigar contra o que é óbvio. O campo não tá dizendo, não tá dizendo nada. Ei, peraí, que voz é essa? O campo não tá dizendo nada. Eu não concordo, eu acho que o campo diz muito. Eu concordo, eu sou um advogado. Não dá pra não é ser advogado do Valor, não é ser advogado do Valor. Eu concordo. Pô, você tá brigando com os números. Eu? Exatamente. Quem mais fala dos números sou eu. Independente do Cruzeiro ter ganhado ou perdido, os últimos jogos dizem o campo. Mas quem tá dizendo o contrário? O campo. Não, e o Cruzeiro nos últimos jogos não perdeu nenhum jogo. Perdeu. Mas mesmo perdendo o jogo, a gente vê e via o trabalho feito pelo Leonardo Jardim no entendimento de cada um desses atletas. Eu acho que a única derrota do Cruzeiro nessa sequência agora é contra o Mushuki Runa lá, né? Eu tô enganado, a Palestina. Não, é isso mesmo. É a única derrota. E lá Palestina. Lá foi ruim. Palestina, foi Palestina. Foi bom no primeiro Palestina tempo. E Bragantino. O Cruzeiro com 20. Palestina e Bragantino. O Cruzeiro com 20 minutos. Aqui, ó. O Cruzeiro com 20 minutos contra o Palestino poderia ter feito 3-0. Isso. 3-0. O segundo tempo foi horroroso. Foi. Mas, Thiago, o segundo tempo foi o caos. Beleza, mas beleza não é, Thiago, não é isso. É o futebol, cara. É o futebol. Aí nós também achamos que é o futebol, mas então, aí eu posso destacar
a equipe adversária, que pegou e deu conta de anular um Cruzeiro que no primeiro momento parecia ser avassalador para cima do Palestino. Não dá para Palestino no Chuquiruna, não dá. Gente, eu não estou defendendo. Gente, eu não estou defendendo o Cruzeiro perder para o Palestino. Claramente, defendendo claramente. Tá com procuração para defender, que coisa bizarra. Eu não vou gritar hoje, porque não pode ter mais gotículas em cima do Thiago, porque ele já tá gripado. Perdigoto é outra coisa nojenta. Então não vou gritar. Então beleza. Cuspar. Tem nem como eu cuspir aqui. Então, mas... Cuspir vai bater na máscara e depois voltar. que o Thiago falar, eu queria falar a respeito... Pode ficar à vontade. Não, pode falar. Porque só que eu concordo com o HG, velho. Acho que o resultado muda muito a nossa visão. E, cara, o resultado tem acontecido justamente porque o Cruzeiro tá jogando bem. É óbvio. E muito bem. Peraí, deixa só que é natural. Então, deixa ele falar. Não, é porque ele falar. É porque eu vou falar sobre isso. É pra gente... Hoje eu tô doente. É pra gente... Eu quero ver... Sabe aquele dia que você quer ver nos postes de bola? Você pega e dá rápido. Thiago, vamos lá. O Cruzeiro fez o gol contra o Flamengo aos 50, quase 50, né? 49? 50 e tantos. Isso. 50 e tantos o Cruzeiro pegou e fez o gol. Se o Cruzeiro não tivesse vencido o jogo contra o Flamengo, se tivesse ficado 1-1, a gente ia minimizar o jogo que o Cruzeiro apresentou contra o Flamengo? Você perde um pouco. Não ia, Thiago. Você perde um pouco. Thiago. Cara, o jogo contra o Flamengo, se tivesse terminado empatado, a gente elogiaria no passado, no dia do pós-jogo, e também estaria elogiando aqui hoje. Não acho que o Cruzeiro tenha jogado mal, tá? Pelo contrário, acho que o Cruzeiro jogou bem contra o Flamengo. O gol do Flamengo é mérito total do Flamengo. Valor, eu tô errado de falar que se o jogo tivesse ficado empatado... Muda o cenário e a forma como a gente vê. Mas é a forma que a gente vê. A gente... Então, e aí, quando eu falo eu e você, sendo resultadista. Não quer dizer que nós sejamos melhores, nossa opinião, mas nada disso. Mas eu valorizo o desempenho. O Thiago e o HG, eles são figuras que... Eles realmente, o resultado acaba sendo... Arranca, velho. Liga o carro e arranca. Se não colocar a primeira, não sai do lugar. São figuras que acabam levando mais em consideração. É porque eu tô tentando falar de uma forma que vocês não se sintam ofendidos. Não tem ofendido. Aqui é do Pombal, irmão. É Pombal. Fica à vontade, pode soltar o verbo. Não, é porque eu sou educado, Thiago. Eu tenho uma educação muito bem dada pela Dona Maria Helena. Dona Maria Helena. Então, assim, e é normal, você tem um viés mais ligado na análise do que acontece aos resultados. Eu não tô falando que eu não me importo com resultados. Tá sim. Só o Fernando Diniz diz isso, na verdade. Olha lá a imagem na tela enquanto você fala. Então, mas eu não enxergo apenas os resultados. Igual quando vocês dizem, mas os resultados... Mas o que levou o Cruzeiro a conquistar novos resultados? Porque ele está jogando bem, tem encaixe. Não é só jogando bem, não é tão simples. O envolvimento dos jogadores. Não é tão simples. O Jardim mudou 70% do time, gente, contra o São Paulo. Então, o trabalho dele inclui essas mudanças Isso. Só que cada um puxa para um lado, Elton. Eu não acho... Eu não procuro ter razão, já tem 10 anos já na vida, então é isso. Acho que cada um... É boa essa. Você aprendeu com alguém essa aí, viu? Não, na verdade, você tem 10 anos. Só que essa. Todo mundo que fala que não quer ter razão, não, eu não quero. Só deixa eu checar um negócio. Eu não quanto tempo você tá com a Nath? Eu tenho 9 anos. Você já sabe entender o porquê que ele parou de querer ter razão. O meu tem 4 anos que eu parei de querer ter. Desde que eu comecei a ficar com a Ana. Eu desde 1992. Tá tudo certo. Vocês não eram nem nascidos. Ganhou, tá tudo certo. Perdeu, já azedou a garapa, igual você fala, né? Eu acho que o futebol vai além disso. Irmão, né? Você tem que fazer a sua acontecendo. Você virou sommelier de análise. Não, você virou sommelier da minha. Não, você virou. A menos que eu tenha que obedecer alguma questão hierárquica. Eu conversei com ele aqui. Você falou, porque o Valu. O primeiro comentário seu foi porque o Valu. O Thiago Guimarães, no fundo de um fundo... É um grande resultadista. É um grande resultadista. Ele e o senhor Elton Novaes. Não, o Elton tenta esconder. Você fica feliz de me rotular? Você fica feliz de me rotular? Então, se fica feliz, se sintam à vontade para fazer isso, gente. Thiago Guimarães. Vocês são grandes resultadistas. Se sintam à vontade. Na verdade, todos nós somos. O resultado influencia diretamente na análise do jogo. Não tem como. Claro. Falou não adianta, a odd do futebol mundial, Thiago Fernandes. Não é isso, mas ele influencia diretamente na análise do jogo. Amém. A gente tinha paciência, por exemplo, vou dar um exemplo do outro lado, que é do Atlético. Quando o Atlético perde o primeiro jogo contra o Grêmio, aí depois começa a perder, empatar, perder demais, tropeçar demais. E não estava acontecendo nada no campo. O Atlético continuou jogando os mesmos jogos, igual jogou contra o Grêmio. Você continua mantendo isso. Você continua mantendo isso. Então, a grande verdade é o resultado ele influencia diretamente na análise do jogo.
E, diferentemente do que a maioria acha... Parte sua, você tem que falar... Eu acho isso. E, diferentemente do que a maioria pensa, sinceramente, pra mim, quando um time joga bem, independentemente da forma que ele joga, seja de forma reativa, seja agredindo o adversário, tentando fazer o gol o tempo inteiro, quando ele joga bem, ele vence. Vence quem joga bem. Ah, mas... Não é, Thiago, você sabe que claro não é que assim. Não é Por assim. quê? Não é assim. Qual seria, por exemplo, a diferença? Não, vamos lá. Então quem joga bem sempre vence. Sempre vence. Não é assim. É Podemos dar assim. vários exemplos. Cite Ó, então vamos lá. Um que você gosta muito, o Brasil e Croácia. Nossa, o Brasil jogou excelente, super bem. Super bem, o Brasil jogou super bem. Se o Brasil empatou foi mal e perdeu. em um minuto, deixando o time adversário fazer o gol, ele foi mal defensivamente. O importante que é isso? competir, mas te mato de porrada se você não ganhar. É. Se Grande ele deixa- Mamonas, Se Mamonas ele deixa em assassinas, algum né? momento isso, se ele toma um gol daquela forma que tomou, ele foi mal na estratégia. Thiago, Ele foi mal na estratégia. Thiago, sem chance, cara. não existe é isso. chance. É o que aconteceu. Então nunca Não, mais escolha podemos minha. dizer que nós jogou bem pra caramba. Como que é o lema do México? Jogamos como nunca, perdemos como sempre. É porque a gente tem um Nunca mais pode A gente existir tem um isso. conceito distorcido de bem e ruim, de bom ou ruim. Na verdade, é o que eu gosto ou o que eu não gosto. Eu gosto do jogo que o time ataca mais. E aí, naturalmente, a pessoa tende a achar que o gosto pessoal dela é estar bom. Thiago, não, ele tá bem. Por O várias time tava vezes, bem hoje, quando porque você é o que eu gosto de elogiava fazer. o Luiz Felipe Scolari, você falava, cara, fechou a casinha, pode jogar feio, mas conseguindo o resultado pra mim tá bom. É que jogar feio é É isso. subjetivo. Então, é isso. Jogar Então, feio é subjetivo. Tá vendo? Não é isso, Thiago, que eu tô dizendo. Eu tô falando É que feio e bonito é subjetivo no futebol. Thiago, o que você tá dizendo é que sempre que uma equipe joga bem, ela não pode perder o jogo. Ela não Pode. perde. Lógico que perde, perde. Thiago. Exceto que ela seja completamente prejudicada pela arbitragem. Caramba, Fora que isso, não tem como. Que isso, Thiago? Vamos As dar- pessoas distorcem o jogar bem e o que eu gosto de assistir. E distorcem. Acho que jogar bem Eu acho é que o eu que e eu você gosto de tá assistir. sobre efeito de muito medicamento, que eu também tô não é com isso. medicamento. Mas eu falo isso desde 2023. Não, aqui no programa. eu acho que a gente tá Desde a numa época do viagem Luiz Felipe assim, Scolari, cara. que é o que você citou, eu falo isso. Eu misturei As pessoas Benegripe pensam assim, com... peraí, tá jogando reativo, eu não gosto. Com Alegra tá jogando D. mal. Mas não é assim que funciona. Eu tô vendo bolinhas aqui na não é minha assim que frente. funciona. Porque de verdade, me assusta a passividade que estamos ouvindo isso. Porque hoje realmente tá a turma sorumbática por causa da gripe. Porque eu tô de cara. Não, Tô assustado. Eu vou falar de algo que eu considero que é importante. O Jardim, ontem eu falei a respeito dos jogadores da base, né? Ele segue recuperando alguns atletas, Então, passo. mas alguns... Não, daqui a pouco eu vou ter que fazer igual o Tonhão, meu tio. Peço desculpas. Mas tem algo, assim... Tem jogadores que ainda não estão aproveitando e não sei se eles vão aproveitar. Quero destacar. O Gabi não fez um gol mais bonito, mas o gol, pra mim, premia... ele tem lutado dentro de campo, se entregado. Foi um jogador que ficou inconformado com não participar mais do jogo. O Bolassi entrou também participando bem da partida. E agora eu sinto falta de mais jogadores, sabe? Eu não gostei novamente do comportamento do Wallace. E aí alguém falou ontem no chat, na transmissão, que eu estou com a perseguição pessoal com o Wallace. Pô, isso aí significaria que eu realmente venci na vida, né? Pra chegar num status de ter problema pessoal com o jogador de futebol, é porque ou nós já tivemos Sempre negócios... Não, pois é porque ou nós já tivemos negócios financeiros onde um ficou prejuízo, ou então nós tivemos... Agora é orar, né, Capinha? ou então nós tivemos algum amor em comum que, né, uma pessoa, uma ex-namorada que eu tive, que depois ele veio a namorar, ou ao contrário, as pessoas levam, você não pode ter a sua opinião, porque afinal de contas é algo pessoal com o Wallace. Acho que ele seguiu não aproveitando, o Lautaro também. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!